recadinho, né? Estudar mais um pouquinho. É bom estudar com vocês, que assim vocês vão ficando cada vez melhor, né? Firmes e fortes, isso. Comi até demais, hein, gente? Eu não costumo comer tanto, mas hoje a comida estava boa. Deu para comer bem às pressas, assim. Então, repetindo, né? Essa questão da mulher, do cumprimento da pena da mulher, questão dos direitos, do trabalho do preso, né? Já tinha sido anunciada a vinda de uma lei, né? E acabou realmente acontecendo, que é a LEP, né? Lei de Execuções Penais, que depois a gente vai ver essa lei. Vou ficar por aqui, mas depois a gente vai conversar sobre isso. O artigo 41, ele traz superveniência de doença mental. Doença mental, a pessoa que tem doença mental não pega pena, ela pega medida de segurança e não pode ser culpada, né? Ela pode ser perigosa, mas culpada não, né? Dependendo do estado dela. Vocês já estudaram no artigo 26 quem é a pessoa, que a pessoa doente mental, ela é inimputável, não é? Vocês lembram daquela dica que a Pro falou? Toda vez que o código fala, no artigo 26, menciona, é isento de pena, o que se exclui é a culpabilidade. Vocês lembram disso? E toda vez que o código menciona não há crime, o que se exclui é a ilicitude. Veja o artigo 23, não há crime, o que se exclui, a ilicitude ou antijuridicidade. Veja o artigo 26, o que se exclui é isento de pena, a culpabilidade. É uma dica, toda vez, isento de pena, exclusão da culpabilidade. O agente por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nós já vimos que o critério aqui é biopsicológico, né? O critério para ferir e que tem que ter laudo médico atestando isso, etc. E aqui está dizendo superveniência de doença mental. Então, nós vamos trabalhar com duas hipóteses, né? A superveniência, quer dizer, veio depois. Superveniência. A pessoa foi condenada, estava no cárcere cumprindo pena e, de repente, passou a ter problemas de ordem mental. Essa é uma hipótese, né? Que tá aqui no 21, que diz o seguinte: o condenado, quer dizer, foi condenado porque era uma pessoa capaz, tinha capacidade intelecto volitiva, era capaz, plenamente capaz. Só que depois, cumprindo pena, passou a ter doença mental. A gente não fala passou a portar doença mental, a gente porta a bolsa, porta o celular, né? Isso não é correto, né? A pessoa é inerente à condição da pessoa. Então, a pessoa passou a ter doença mental. Mas ela estava cumprindo pena. Aí, o que vai acontecer? Ela pode ficar no cárcere? Não, não pode. Ela vai ser encaminhada para um tratamento, não é? Olha, o artigo 41 fala sobre isso. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Normalmente, o Poder Judiciário tem uma parceria com hospitais psiquiátricos, né? Encaminha ali para o manicômio judiciário ou para outros institutos, né, nosocômios, que são específicos para isso e que trabalham numa interlocução com o Poder Judiciário. Então, a pessoa fica lá, vamos supor que ficou 6 meses, ficou bem, ficou ótimo, volta a cumprir pena? Volta a cumprir pena. Essa é uma hipótese, que é a hipótese do 41, mas tem uma outra hipótese também. É a hipótese da pessoa praticar crime e ab início, desde o início, chega lá no plantão, ou a informação, porque a pessoa estava
completamente raivosa e teve que fazer uma internação, né, no hospital psiquiátrico, e chega a informação que está internada, tem que ficar com escolta até esperar o juiz transferir para o local que ele destinar, ou então vai para o plantão e o delegado percebe que a situação, que a pessoa não tem controle, que a pessoa tem problema. Então, o delegado tem que tomar as providências, o due process of law, devido procedimento legal, né? Mas ele já procura nomear um curador, normalmente alguém da família, já procura a designação de uma vaga no estabelecimento adequado, né? Essa é outra situação. A pessoa não estava cumprindo pena, ela já entra e já se percebe isso. Eu lembro que eu trabalhei num caso de infanticídio, que é a morte do infante praticado pela própria mãe, e que a mulher não dava nem para olhar essa parte escura do olho dela, que ela estava completamente doida, né? E eu fiquei insistindo lá com o juiz corregedor para que eu tivesse a destinação de vaga, porque eu coloquei na entre grades, que é que nem antes de entrar no cárcere tem entre grades, é que nem quando você entra no condomínio, fecha aqui, entra ali, depois vai para o cárcere. Mas eu não podia colocá-la no cárcere, né? E ela começou a gritar, queria bater a cabeça na parede, porque ela queria sair. Isso é complicado, acaba gerando responsabilidade. Não é fácil trabalhar nesses casos onde a pessoa não tem a capacidade intelecto volitiva. É muito complicado, porque só médico tem habilidade para poder dar uma injeção, para acalmar a pessoa, né? E aí, às vezes, você fica com aquele problema ali na mão, né? E tem que dar andamento. E eu consegui dar andamento. Inicialmente, ela foi num posto de saúde e não fazia um mês que ela tinha tido nenê, acho que uns 20 dias, 25, não me lembro agora. E a criança estava com diarreia. E ela levou no postinho e aí viram que ela estava cheio de problema de lêndia na cabeça. E o postinho deu alguns vidros de remédio para ela colocar na cabeça. Aí ela começou a bater na cabeça do bebê, né? Deu fraturas de crânio. Depois ela entrou no hospital em estado grave e depois veio a falecer. E aí eu fui chamar a família, fui ouvir no inquérito e disse que nunca tinha acontecido isso com ela. Ela ficou em estado puerperal mesmo, quer dizer, foi uma consequência, é o artigo 123 do Código Penal, que trata do infanticídio, né? É uma situação atípica, né? É uma consequência do parto, de tudo que ela passou ali durante a gravidez, uma série de coisas que acabou evoluindo para isso. Mas não precisa ser a questão do infanticídio, pode ser uma outra pessoa que tem problema mental, acaba dando uma facada. Também tive um caso desse, num outro, né? E tive que fazer flagrante, encaminhar a pessoa para tratamento e fazer na presença de um curador, né? Porque é uma situação muito delicada mesmo, tá? Então, depois nós vamos estudar um pouco mais dessa questão de doença mental quando nós tratarmos da medida de segurança. Pelo artigo 41, a pessoa, vamos supor, estava bem, cumprido pena, foi para um tratamento psiquiátrico, lá uma pena de 3 anos. Lá ficou, já estava cumprindo 1 ano de pena. Lá ficou cumprindo, se tratando, por 1 ano. Depois ficou bem, volta para o cárcere para cumprir o último ano. São 3 anos, né, que a pessoa teria para poder pedir um livramento condicional ou qualquer coisa. Vamos supor, teria de pena, para facilitar. Veja, aí a pergunta é a seguinte, esse período que ela ficou fazendo o tratamento vai abater do cômputo total de pena? Ela tinha 3 anos, ficou 1 ano se tratando. Vai abater, vai detrair do tempo fixado pelo juiz? Vai, né? Esse é o fenômeno da detração penal, que nós estamos entrando agora no artigo 42.
que diz o artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro e o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Não tem mais prisão administrativa, questão de nacionalidade, essas coisas. Não tem mais, foi abolida pela Constituição de 88. Mas nós temos prisão provisória ou medida de segurança. Esse caso do 41 é medida de segurança, né? A pessoa é doente mental. E a questão da prisão provisória, né? Então, como é que isso funciona? Ficou um ano lá se tratando, devia mais 2 anos. Abate, deve um ano só. Que eram 3, cumpriu 1 ano, ficou 1 ano internada e depois voltou para cumprir o restante, o rescaldo, mais 1 ano. Abate. Por exemplo, o Lula. O Lula foi condenado a 8 anos e pouco de cadeia. Não houve trânsito em julgado. Ele foi condenado em primeira instância e segunda instância por 3 juízes que confirmaram a sentença de primeiro grau. Ele ainda está recorrendo, não transitou em julgado, mas ele cumpriu, acho que 1 ano preso. Esse 1 ano é uma prisão provisória, porque ele não tinha trânsito em julgado. Esse 1 ano que ele cumpriu de pena provisoriamente vai abater no cômputo total dos 8 anos e pouco? Claro, é justo que seja assim. A esse abatimento, a esse fenômeno, esse instituto que permite que entre, né, que diminua o tempo total da pena pelo tempo cumprido provisoriamente ou numa medida de segurança, se chama detração penal. É isso que a gente acabou de ler, detração penal. E foi a matéria que eu passei hoje para vocês, né? Quem pegou o material lá, viu que eu passei exatamente isso. Como é que se conceitua detração penal? Se vocês quiserem grifar a apostila, que não faz muito tempo caiu num concurso público da promotoria detração penal, né? Então, é importante que a gente se atenha um pouco mais nela, para que não tenhamos dúvida, né? Para que a gente não fique, porque tem algumas situações que a gente tem que passar. Então, isso é para evitar cadeia, né? Evitar que a pessoa cumpra mais tempo do que deveria cumprir. Então, a conceituação é o cálculo da redução da pena privativa de liberdade ou de medida de segurança aplicada ao final da sentença do período de prisão provisória ou de internação. É o abatimento, como está aqui mencionado por René Dott, né? René Ariel Dott, um grande doutrinador, né? Não tem mais prisão administrativa, pode riscar aqui, né? Porque está aparecendo aqui, ou não riscar, porque é a manifestação dele, mas não tem mais. Né? O tempo que o sentenciado permaneceu preso durante o processo, que nem o Lula, vai descontar, né? Ele ficou preso preventivamente ou temporariamente, ou permaneceu internado, eventualmente, não foi o caso dele, vai descontar da pena, né? Vitor Gonçalves dá um exemplo, né? Se a pessoa foi condenada a 3 anos e 6 meses e havia ficado presa por 6 meses aguardando a sentença, terá que cumprir apenas o restante, o rescaldo da pena, 3 anos, não é? A previsão legal está no artigo 42, e o 42 fala em computam-se. Computar, o que é computar? Computar é calcular, contar, orçar, é fazer o cálculo. Ou abater, né? Abater eu acho que fica bem fácil de colocar, de entender, né? Melhor dizer. A detração visa impedir que o Estado abuse de poder dever de punir, sujeitando o responsável pelo fato punível a uma fração desnecessária de pena, sempre que houver a perda da liberdade ou internação em etapas anteriores à sentença condenatória.
Ademais, para que se possa fazer essa contagem, retirando do tempo total imposto na sentença, o período em que esteve preso anteriormente, a necessidade que haja relação, e aqui aparece o primeiro senão, né? Olha que coisa interessante, não é? Pode ser em outro processo ou tem que ser no mesmo processo, né? Que é necessário que tenha relação com um determinado processo, ou a pessoa pode ter ficado presa indevidamente no outro processo e pode abater esse tempo que ela ficou presa e depois foi absolvida nesse processo. É uma questão interessante, e a doutrina também, ela se divide. E aqui é que diz isso, olha aqui, em que o preso anteriormente há necessidade que haja uma relação entre a prisão e a decisão definitiva. Damasio diz, para a aplicação do princípio da detração penal, deve existir nexo causal entre a prisão provisória e a pena privativa de liberdade aplicada. Suponha-se que o sujeito encontre-se processado em 2 comarcas. Veja que interessante isso, que é esse caso que eu falei para vocês. Ele permanece preso preventivamente numa comarca, não é? E ele responde a processo em 2 comarcas, processos diferentes, não é? E aí ele fica preso, e nesse ele foi absolvido. Ele pode usar esses 3 meses, é aquela consideração que eu falei, e essa resposta é dúbia. Não é, a doutrina não é pacífica nisso, né? Aí é entendimento que sim e entendimento que não, né? O tempo de cumprimento de prisão preventiva no processo A, em que foi absolvido, pode ser computado no processo B. O Código Penal é omisso. Entendemos que ao caso, Damasio diz, Damasio faleceu há pouco tempo, né? Inclusive eu fui aluna dele, um grande penalista. Ele foi fãzão, né? Ele adotou a teoria finalista e ganhou muito dinheiro com ela, né? Vendendo os livros, montando a universidade, etc. Ele esteve na nossa faculdade para palestrar. E o Damasio entende que não pode ser aplicada a detração penal. Por quê? Porque ele diz, é como se a pessoa ficasse com uma conta corrente. Falasse, olha, se ela ficasse preso 1 ano, você pode praticar um crime, porque vai descontar 1 ano que você ficou preso indevidamente. Não tem nada a ver com uma eventual ação de reparação de dano. Porque se a pessoa ficou presa indevidamente, cabe uma reparação de dano. Se o Estado é detentor do jus puniendi, ele tem que fazer isso da melhor maneira possível. Ele não pode cometer arbitrariedade, abuso de poder, porque se ele cometer, cabe reparação de dano, não é? Então, Damasio entende que não. E também René Ariel Dott vai na mesma linha. Mas, olha, tem divergência, né? Tem o Luiz Regis Prado, deixa eu ver qual é o posicionamento do Capês aqui. Me parece que o Capês também entende da mesma forma. Vamos ler. Trata-se de prisão naturalmente processual imposta com finalidade cautelar, porque não tem condenação ainda, né? Nem execução, é prisão provisória. E depende dos pressupostos do perigo em mora, do perigo da demora e da fumaça do bom direito. É a chamada prisão provisória. Que o Lula ficou preso provisoriamente. Pode ser, o Lula foi prisão preventiva, mas pode ser uma prisão em flagrante, prisão decorrente de pronúncia, prisão recorrível e prisão temporária. Então, quais são essas modalidades de prisões temporárias citadas aqui no 42? Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória. Por que é provisória? Porque não é definitiva, né? Não tem trânsito em julgado. E quais são os casos que pode existir, que vocês vão aprender em processo penal? Eu só estou mencionando isso por causa do 42. Tem a prisão decorrente de flagrante, o delegado recebe o caso, a pessoa estava praticando o roubo, praticando o furto, praticando o estupro, no ato, flagrante quer dizer
flagrarem no ato, ali no calor dos acontecimentos. Não precisa ser no prazo de 24 horas, necessariamente. Né? Se a gente tiver um sequestro que perdura vários dias, aí pode ser feito depois de 24 horas. Se for um homicídio, tem que ser no ato, senão não pode prender em flagrante. Né? Depende do crime, pode ser no ato ou pode demorar vários dias. Então, mas esse flagrante é uma prisão provisória. Ou o juiz vai manter ou vai soltar. Outra espécie é a prisão preventiva. Vocês viram que o bispo ficou numa prisão preventiva, o Bruno ficou numa prisão preventiva, não foi encontrado no ato. São pressupostos da prisão preventiva, a decretação, que haja clamor, que a pessoa possa fugir do distrito da culpa, que haja fumaça do bom direito e o perigo na demora, porque a pessoa vai desaparecer, as provas vão desaparecer. Então, é decretada preventiva. Também é provisória. Temporária, ela seria um embrião da preventiva, né? O delegado de polícia está ali apurando, coletando material, coletando conjunto probatório, mas ele não tem aquilo fortalecido para pedir uma prisão preventiva. O que ele faz? Ele pede uma temporária, como o próprio nome diz, é muito rápida, 30 dias, prorrogáveis, dependendo do caso, não é? É uma prisão que dura muito pouco tempo, porque aí ou tem que validar uma preventiva, ou tem que soltar a pessoa. E tem também a prisão decorrente da pronúncia. O que é isso? É provisória. Vocês sabem que, normalmente, nós temos 2 fases de apuração, quando não é GCRIM. A primeira fase da persecução penal, da persecutio criminis, que acontece na delegacia sob a presidência do delegado. Vocês lembram do caso da Isabela, que foi muito bem conduzidos os trabalhos pelo doutor Calixto e pela doutora Renata, com aquele clamor, com reportagem, com promotoria, com tudo aquilo. Essa é a primeira fase, né? Não foi para o DHPP, né? Por que não foi para o DHPP? Porque era autoria conhecida, e só vai para o DHPP se a autoria for desconhecida, que é o Departamento da Polícia Civil. Então, vamos supor que seja a primeira fase é na delegacia, a segunda fase é no processo, a segunda fase da persecução crimes. Vamos supor que seja um furto, né? Um furto não é GCRIM, o delegado faz inquérito, manda para o fórum. O juiz julga, né? O juiz julga, e se a pessoa ficou presa ali 1 mês porque não pagou fiança, alguma coisa, vamos supor que a pessoa entrou, o delegado até 4 anos, ele pode fixar uma fiança. Vocês já ouviram falar, eu paguei na delegacia e fui solto. Dá impressão de propina, não é fiança. O delegado até 4 anos, ele é obrigado a fixar a fiança. Aí paga, a pessoa vai responder o processo em liberdade, nem encaminha para audiência de custódia, só encaminha o material para o Poder Judiciário. E termina o flagrante, já relata e manda embora, não é? Mas, às vezes, quando é acima disso, o delegado não pode fixar a fiança, só quem pode fixar é o juiz. Mas vamos supor esse caso que o delegado fixou uma fiança. A pessoa ficou presa 1 mês porque não pagou a fiança. Falou, eu não vou pagar, ou eu não achou alguém da família para pagar? Não sei. O delegado, a fiança, ela é fixada de acordo com o salário mínimo e atendendo ao binômio, a lesividade da infração e também as condições econômicas da pessoa. Então, é fixado. Não pagou, ficou 1 mês preso. Depois foi solto, porque alguém da família foi lá e pagou. No final das contas, foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão. O que acontece com esse? Quanto deve essa pessoa? Essa pessoa deve 1 ano e 7. Por que 1 ano e 7? Porque já cumpriu
um mês presa provisoriamente, porque não pagou a fiança. Esse um mês que ela cumpriu vai detrair, vai abater do cômputo final, não é? São 2 fases normalmente, mas os crimes dolosos contra a vida são 4: homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Tem 3 fases. A última fase é o tribunal de júri. Não é um juiz monocrático, um juiz comum, concursado, que julga, como no caso do furto. Não. Quem julga é o tribunal do júri, um colegiado. A nossa faculdade costuma fazer, eu não sei se vocês assistiram, né? Aquela apresentação do julgamento de um caso, né? É muito bom assistir, porque tribunal do júri cai no exame da ordem, às vezes vocês perdem detalhe humano, no outro ano vocês conseguem pegar alguma coisa que não pegaram e que é muito importante, às vezes, para responder uma questão no exame da ordem. Então, quando tiver que nós voltarmos presencialmente, né, eu não sei se vai ter online, pode ser até que tenha, vocês assistam sempre. Mas tem 3 fases. O juiz, o delegado, o juiz, no caso da Isabelle, não é? O juiz togado. Esse juiz togado, ele dá andamento à fase de instrução. E quando ele entende que está pronto para julgamento, ele não absolve nem condena, ele não pode fazer isso, ele tem que mandar para o colegiado. Ele dá uma decisão de pronúncia, se tiver pronta, e se não tiver pronta, ele impronuncia, dá uma decisão de impronúncia, e fica aguardando novas provas. Então, ele manda para júri. No júri, o júri, quando ele dá a decisão de pronúncia, que vai para júri, ele pode determinar o recolhimento ao cárcere, se a pessoa estiver respondendo o processo em liberdade. Por isso e a pessoa pode ficar presa durante um tempo, até esse julgamento ser realizado, e esse tempo que ela ficar presa é detraído, é abatido, é descontado do tempo final. É por isso que fala aqui que é decorrente, compreende, aqui no finalzinho, é a chamada prisão provisória, que compreende a prisão em flagrante, a prisão preventiva, que foi o caso do bispo, que o juiz decreta, fumus boni iure, fumaço bom direito, perigo da demora, etc. A única que o delegado faz sem autorização do juiz, mas tem que comunicar imediatamente, é a prisão em flagrante e a decorrente da prenúncia. E também prisão em virtude de sentença condenatória recorrível. Essa aqui está sendo questionada pelo Supremo, não é? Vocês viram que colocaram o Lula na rua porque determinaram a prisão dele, sentença condenatória recorrível, e ele recorreu e ficou preso 1 ano. Aí ele conseguiu, porque era uma decisão do Supremo, que quando existisse condenação em 2º grau, teria que se recolher, teria que ser preso. Mas o Supremo mudou o parecer dele, então ele acabou sendo liberado. A prisão temporária, eu falei para vocês, só casos graves, e é quando o delegado vai pedir uma preventiva, mas precisa fortalecer o conjunto probatório que ele não tem ainda para pedir. Aí ele pede uma prisão temporária que é muito rápida, ok? Todo esse tempo da que a pessoa fica presa vai ser abatido do cômputo final. O que eu achei interessante aqui é essa questão do crédito, né? Tem doutrinadores que entendem que não é possível. Deixa eu ver se... aqui, ó. É o René Ariel Dotti. O René Ariel Dotti, eu mencionei. O Damasio é favorável, diz que não pode ter esse crédito para descontar no outro processo, e o René Ariel Dotti diz que sim, não colhe objeção fundamentada no argumento de que em tal hipótese haveria um tipo de conta corrente pela qual o réu absolvido em processo teria um crédito contra o Estado relativamente à prática de infração futura. Com efeito, se a imputação pelo fato anterior tenha sido julgada improcedente por falta de justa causa, ou antes mesmo da denúncia o inquérito foi arquivado,
caracterizou um erro judiciário que obriga o Estado a indenizar. Essa responsabilidade objetiva é fiadora da admissibilidade da detração no outro processo. Ele entende que sim, mas é algo meio complexo, né? É como se você tivesse uma caderneta de poupança. Ó, se praticar crime, você pode descontar a hora que você praticar. Então, é bem esquisito isso. Eu acho que aqui, com referência à detração, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que merece esse destaque com maior ênfase, mas eu acho que não, né? Deixa eu ver, acho que a gente passou por tudo, explicou o que é prisão provisória, vocês vão ver muito mais quando vocês estudarem processo penal, e aqui tem bastante detalhes sobre detração penal, né? Mas depois vocês podem ler com calma, quando vocês quiserem, porque primordialmente, né, esses eram os pontos principais da detração penal, né? Cabe detração penal. Aqui no finalzinho que eu quero observar. Há uma outra corrente também dizendo que não cabe, se cabe a aplicação de pena restritiva de direito alternativa, né? Então, que também não caberia a detração penal. Mas, porque se cabe a substituição da pena, por que vai ser aplicada a detração penal? Por que a pessoa vai entrar no cárcere para cumprir pena? Também, e se o juiz não conceder, pode recorrer. Também, no caso de multa, a corrente dizendo que não é admitido. Eu acho que está aqui, né? Aqui tem uma ementa de um habeas corpus. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que eu não disse que é mais importante. Não, acho que não. Aqui tem essa habeas corpus que fala, por fim, a detração penal consiste no cômputo da redução na pena ou medida de segurança do tempo que a gente cumpriu em prisão ou internação. Mas isso a gente já leu. Ninguém tem mais dúvidas sobre detração? Não tem perguntas? Se não tiver, eu sigo. Sim ou não? Ninguém? Todo mundo entendeu? Não, que bom, Robson. Não, tá bom. Ana Beatriz, que bom. A Axa tá aí. Vitória, que bom. Tá bom, então, nós trabalhamos agora, né, com pena privativa de liberdade, né, essa questão de abater, etc. Agora nós vamos trabalhar com a segunda modalidade, lembre-se, eu estou seguindo a ordem do artigo 32, né, o artigo 32 fala, pena privativa de liberdade, que é a última ratio, ou seja, o juiz vai fazer tudo para evitar o encarceramento. E aí depois vem penas restritivas de direitos. Vamos trabalhar com elas agora. Essas penas restritivas de direitos, como eu coloquei aqui na apostila, elas aparecem do artigo 43 até o artigo 48 do Código Penal. 43 ao 48, ok? E na apostila, eu também coloquei aqui. Eu só quero destacar algo que a gente falou de tempo de cumprimento de pena. A pessoa pode dever, mas eu vou voltar a falar sobre isso no artigo 75, né? Limite das penas, né? Quais são, que nem o Lindenberg, que pegou a Eloá. Ele pegou 100 anos de pena. Qual é o máximo de pena que ele vai cumprir? Que o Código Penal determina. Ele tem quase 100 anos de pena para cumprir, porque ele sequestrou a Eloá, ele praticou tentativa de homicídio e praticou um homicídio. Houve um concurso de crimes, e ele pegou 90 e poucos anos de cadeia. Alguém sabe quanto tempo vai cumprir de pena? Então, Pedro, muito bem, em parte, você leu o artigo 30.
Depois a gente volta. Você tem que atualizar. Ele efetivamente vai pegar 30 anos e o Pedro tem razão. E eu vou dizer por quê. Mas o artigo 75, que fala o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Mudou por força da lei anticrime, que é a lei 13.694, de 24 de dezembro de 2019, teve um período de vacatio legis e entrou em vigor em janeiro. E aí mudou para 40 anos. Agora não mais 30, 40 anos. Mas o Pedro tem razão, ele colocou 30 anos por força do artigo 75, que fala, mas ele foi alterado. Isso vale 30 anos porque ele foi condenado sob a égide da lei antiga. Muito bem, Mário Lúcio. A lei, salvo 2 casos, é 98%, pior, em pégios, lex gravior, lei mais grave, em pégios, ela não retroage. Então, ele continua sendo beneficiado pelos 30 anos, porque ele foi condenado sob a égide desse artigo 75 e não condenado atualmente com a modificação feita pela lei anticrime, que alterou de 30 para 40 anos. Mas isso não vale para ele. Então, Pedro tem razão e o Mário também. Eu disse que a lei impégios ou lex gravior não retroage 98%, porque se ela for excepcional ou temporária, ela vai ser aplicada, não é? De qualquer forma. Se a pessoa praticou sob a égide dela, e se vier uma lei melhor, não adianta, ela vai ser utilizada sempre. Por quê? Porque ela é uma lei excepcional e temporária, ela não entra nesse princípio reitor, que a lei melhor vai para frente ou vai para trás, se aplica, né? Como acontece com o Pedro. Com Pedro, não, como acontece como o que o Pedro falou, né? Como aconteceu no caso do Lindenberg. E isso, nas eleições, muito bem, nas eleições vem lei temporária. Se a pena deve ser até 30 anos, por que se dá mais pro? Então, porque foi o que efetivamente as penas que aparecem no preceito secundário do tipo. Mas o código, e hoje já se modificou para 40 anos, entende que se uma pessoa fica no cárcere, não pratica crime lá no cárcere, não mata colega lá dentro, e não faz mandar, porque se matar, começa de novo, né? Então, se ela deu mostras, deu demonstração que ela está bem, que ela melhorou, que ela não vai delinquir mais, então, para que 100 anos? E lembrando que o código é de 40, que na época de 40, até 40, as pessoas não duravam até 40 anos. Então, 40, 45 anos, por isso que mudou agora era 30, passou para 40 agora, né? Porque hoje nós temos uma sobrevida, né? A medicina avançou muito, então as pessoas têm ali uma perspectiva de vida de 80, 90 anos de idade. Então, dá, porque a lei determina, está no preceito secundário. Mas da mesma forma que o enquadramento em tal dispositivo, como aconteceu no caso do Lindenberg, sequestro passional, tentativa de homicídio, 3 crimes, depois nós vamos estudar concurso de crimes, e aí a gente vai ver como funcionam essas aplicações de concurso de crime, lá para o artigo 69, 70, 71, e aí é obrigado, o julgador é obrigado a estabelecer tudo isso, mas também uma lei federal, que é o artigo 75, que foi agora modificado, determina que a pessoa vai cumprir ininterruptamente pelo caso que se encontra presa, no máximo, era 30 anos, passou a 40, mas para ele continua 30. Então, Axa,
porque assim a lei o determina. Não tem outra resposta para você. Agora, por que se dá mais? Porque se você está como juíza, você vai pôr lá pena do estupro passional, pena da tentativa de homicídio, pena do homicídio. E você, em princípio, que depois nós vamos estudar o concurso de crimes, aplicação de pena, você vai somar isso tudo. Aí dá um monte, né? E aí, o que acontece? Vem uma lei no artigo 75 e fala, olha, no máximo 30 anos vai cumprir, é uma lei federal, ela tem que ser cumprida. E agora 40 anos, mas não para ele, né? Só por isso, não tem outra explicação, porque a lei assim o determina, né? Tem algumas coisas que é um benefício. Você lembra que quando nós estudamos o artigo 17, crime impossível, que a pessoa tira lá e a arma falha. Ela quer atirar, mas a arma falha. Mas ela praticamente tentou matar. Ela acionou e não foi. E aí vai responder por crime? Não. É tentativa? Não, porque o artigo 17 é uma lei federal e determina que não. Se a arma falhou, ela é inoperante, então é crime impossível. É só por isso, porque a lei assim o determina, tá bom? Mas é algo que a gente não poderia esquecer de mencionar para vocês, essa mudança pela lei anticrime, né? A gente, quando chegar no artigo 75, a gente fala de novo para vocês não esquecerem, né? Que não pode esquecer, que houve modificação. E o Mário tem razão, a Novatio Legis, ou mesmo antiga, a lei melhor, em Melius, ou Lex Meteor, a lei melhor, ela vai para frente e vai para trás. Preste muita atenção nisso na hora de realizar a prova, porque recentemente eles deram um problema e colocaram data de início e data de validade, de término. Então, não era uma lei comum, era uma lei temporária. Não trouxeram esse nome na pergunta, mas trouxeram. A lei vigorou de tanto a tanto, né? Qual lei depois veio uma outra lei melhor? Qual lei é que seria aplicada àquele caso concreto? Não era a lei melhor, é uma exceção. Por isso que eu falei que tem duas exceções, a lei temporária e a lei excepcional, segundo o artigo 3º, que nós já estudamos. Então, na hora de ler a pergunta da ordem, tem que prestar atenção se não é lei excepcional ou lei temporária na hora de responder, para não responder errado, não é? Mas o resto está tudo correto, é isso mesmo. Bom, nós estamos nas penas restritivas de direito. Olha, ela não é chamada, professora, mesmo depois dos 30 anos cumpridos, sendo a pena superior, como a do Lindeberg. Continua cumprindo o restante da pena em regime? Não. Acabou. Não deve mais nada. Pedro. Porque a lei assim o determina, né? Cumpriu é o limite que a lei dá. Mesmo que estiver devendo, o tempo do crime, das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Claro que se for no outro processo, sai da cadeia, pratica outra, é outra história. Mas ali na junção daquela prática delitiva, porque a lei assim o determina, não vai cumprir mais nada, não vai ter livramento condicional, não vai ter mais nada, não tem nada a ver, tá bom? Tá na rua e já não deve mais nada. Porque a lei, o artigo 75 assim o determina. É o limite, não pode extrapolar isso, né? Não pode. As penas restritivas, nós estudamos a pena privativa de liberdade. Vejam, essa daqui é restritiva, vai restringir alguns direitos. Por que tem esse nome? Porque restringe alguns direitos, nós vamos verificar, né? Só que não prende, não é privativa de liberdade. Mas lembrando,
pontos importantes. Onde estão as penas? No preceito secundário dos tipos penais. Segundo, não é? O juiz sempre tem que seguir aquele passo a passo. Ele fixa a primeira pena privativa de liberdade e se a pessoa preencher algumas características, ele converte em pena restritiva de direito. Porque ele, por política criminal, ele vai fazer de tudo para isso. Por que política criminal? Sabe que os cárceres estão lotados, não é? Está abarrotado. Então, se puder evitar, vamos evitar. O máximo possível, ok? Quais são as penas restritivas de direitos? Elas vêm aqui nesse elenco do artigo 43, mas antes disso, vamos falar de algumas características. Vamos para a apostila lá de sanção penal. Deixa eu ver que página que é. 1, 2, é na terceira página. Quais são as características? Vamos entender um pouquinho antes de entrar no elenco, nas espécies, porque o código dilui isso tudo e aí a gente acaba não entendendo, né? Então, precisamos entender melhor. Penas restritivas de direitos. São penas alternativas às prisões privativas de liberdade, evitando-se assim a superpopulação carcerária e sua eventual contaminação, sobretudo aqueles indivíduos que praticaram infrações penais sem violência e que não ultrapassam 4 anos. Veja, então nós temos aqui já algumas características que nós poderíamos recolher. E elas aparecem no artigo 44. Vejam o artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Então, uma característica, elas são autônomas. O que quer dizer isso? O juiz pode aplicar uma pena privativa e uma pena restritiva? Não. Ele tem que aplicar a privativa e depois, se a pessoa fizer jus, preencher os requisitos, ele substitui por uma pena restritiva. Ok? O brinco não quer parar. Já pus, ele caiu de novo. Ele substitui. Segundo, autônoma e substitutiva, porque o juiz tem que fazer aquele passo a passo. Terceiro, veja o inciso 1º. Aplicada a pena privativa de liberdade, o juiz tem que aplicar, não superior a 4 anos. Então, só cabe para pena até 4 anos. E se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça? Até 4 anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça. Cabe no furto? Cabe. Cabe no roubo? Não. Por que não cabe no roubo? Porque o roubo tem violência. Mesmo que seja fixado 4 anos, que é o mínimo do roubo, não cabe substituição. Porque não cabe para delitos com violência ou grave ameaça. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Se for um homicídio culposo, pode? Pode. Um homicídio culposo pode, não tem violência. Tem violência com referência à vítima, mas a pessoa não foi lá e praticou o crime de forma violenta, com intenção ou dolosa, não é? Então, são essas características que estão aqui na apostila. Olha, que eu recolhi do artigo 44 para vocês entenderem melhor. São autônomas, substitutiva das penas privativas de liberdade, aplicada a pena não superior a 4 anos e crime sem violência ou grave ameaça e cumprimento do artigo 44, 3, 2, por que está 3 aqui? Eu não coloquei. É o 3 mesmo, mas eu tenho que fazer essa observação. Eu quis dizer o 3 mesmo. Veja, praticamente, nesse 44.3, ele coletou os indicadores daquele artigo 59. Olha, o juiz vai verificar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social. Ele só copiou e colou aqui. Mas o juiz vai analisar tudo isso
para poder conceder. E também não cabe, veja o item 2, aí não é cabe as características, é quando não cabe, quando o réu não pode ser reincidente em crime doloso, aí não, o réu não pode. Então, a gente pode colocar aqui, pode anotar aí nessa apostila, para vocês estudarem, quando é só atualizar quando for fazer o exame da ordem, né? Então, faltou mais um item aqui que nós vamos colocar. O réu, vamos copiar o inciso 2, né? O réu não for, vou colocar assim mesmo como está aqui, reincidente em crime doloso. Nós já vimos que reincidência é uma causa de agravação de pena. Depois nós vamos ver uma circunstância que agrava a pena. E aí, a pessoa, vocês lembram, a pessoa praticou uma vez, ela incidiu, voltou a praticar o mesmo crime, por exemplo, outro roubo, não, o roubo não cabe, é violento, outro furto, e ela é reincidente, não cabe. Então, vamos anotar, o réu não for reincidente em crime doloso. Aonde está isso? Pode pôr entre parênteses, artigo 44, inciso 2. Pode pôr aqui na apostila, tá? Que faltou, vamos completar. Ok, agora vamos para as espécies de pena restritiva de direito, né? Quais são elas, né? Prestação pecuniária. Prestação pecuniária é a primeira, está no 43.1. Não tinha nem a primeira nem a segunda. Prestação pecuniária e perda de bens e valores. Não tinha. Ela foi introduzida, elas foram em 1998. O Código Penal ia direto no inciso 4º. Vocês viram que aqui o inciso 3º está vetado, mas hoje ele é aplicado em larga escala, é o regime domiciliar, não é? Que é para aberto, entra no sistema aberto, o regime aberto, que é fechado, semiaberto e aberto. E aí já eles acabam colocando num regime domiciliar, né? E isso tem acontecido muito, porque mudou o Código de Processo Penal e permitiu a aplicação, porque aqui foi vetado na época, vocês estão vendo que está vetado. Então, o Código de 40 só tinha do item 4 para baixo, mas apareceram mais duas, que são essas. A primeira, prestação pecuniária. Em que consiste a prestação pecuniária, né? A prestação pecuniária tem o seu conceito no artigo 45, está aqui nas espécies de pena na apostila, 45, parágrafo 1º e 2º. Vamos ver o 45, que conceitua, olha, é uma norma explicativa, né? Explica. Em que consiste a prestação pecuniária? Consiste no pagamento em dinheiro à vítima, e se a vítima faleceu de infarto, não tem nada a ver com o caso, com o crime, a seus dependentes, e se não tiver dependente, vai para a entidade pública ou privada, com destinação social de importância fixada pelo juiz. Quanto que é essa importância? Ela é não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. É bastante, né? Porque um salário mínimo aqui em São Paulo está mais de R$1.000. Então, 1 vezes 360 dá 360 mil, né? Então, não é porcaria, não, né? O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil se coincidentes os beneficiários. O que é deduzido? Se pagar no crime algum valor, pode descontar depois se alguém entrar com ação. Eu tive um caso de um parente meu que aconteceu exatamente isso. Ele estava lá no Pacaembu e ele passou com farol verde para ele, mas veio um administrador do Samaritano, do hospital, e estava vermelho, e passou, na hora que ele passou, ele jogou esse parente meu com a moto no solo.
Ele foi socorrido no pronto-socorro, ele ficou em observação uns 2 dias, tirou algumas chapas, depois saiu com uma tipóia, mas felizmente não aconteceu nada grave. Só que a moto valia 6 mil, passou a valer 3 mil, né? Então, o que aconteceu? Foi culposo, e o juiz aplicou uma pena pecuniária. Sabe de quanto o juiz aplicou a pena pecuniária? De R$100. Ele podia aplicar os 3 mil, porque estava nos autos a foto da moto. E meu parente fez 3 orçamentos de quanto que ele ia gastar para arrumar a moto. Ele nem arrumou, depois ele vendeu a moto daquele jeito e comprou outra, né? Mas ele perdeu metade do valor. Mas eu achei uma aberração, porque o juiz, ele tinha a chance de aplicar os 3 mil que o meu parente ficou com a dívida, ficou com prejuízo, melhor dizendo. Ele podia ter aplicado isso como pena pecuniária, e ele aplicou R$100. E eu sei que quando ele me contou, eu não sou advogada, eu sou delegada. E aí, o que eu fiz? Eu fui olhar o caso, né? E eu vi que ele tinha registrado um boletim de ocorrência dizendo que o motoqueiro tinha passado o farol vermelho. Aí, o que eu fiz? Eu fui no local, e aí eu levantei uma testemunha, porque tinha um local de reparar geladeiras bem em frente, e tinha um rapaz que viu. Eu falei, você não se importa de prestar um depoimento? Ele falou, não, porque eu vou prestar, porque ele quase matou o rapaz. E ele prestou o depoimento, e aí porque você tem que procurar provas aí, nesse caso, né? E o conjunto probatório tem que ser fortalecido. Eu pedi para um perito conhecido fazer um croquis do local. Eu sei que tudo caminhou para um conjunto probatório bom, mas eu fiquei abismada de ver a ausência de sensibilidade do juiz, porque meu parente teve que contratar um advogado para poder entrar com uma ação no cível. E aí ele conseguiu lá receber até um pouquinho mais, não sei se foi 4 mil, né? Porque ele gastou com remédio, ficou sem trabalhar na época, tudo, e acho que foi 4 mil. E aí ele descontou os R$100 que ele tinha recebido, houve o abatimento dos R$100 que o administrador tinha pago. Mas aí eu pensei, olha, o meu parente foi vítima 2 vezes. Foi vítima do administrador e foi vítima do juiz. Por quê? Porque ele teve que gastar dinheiro para pagar o advogado, não é? E teve que demorar para receber. E ele ficou com a moto destroçada e teve que vender a moto. Então, sabe, são essas aberrações. Amanhã ou depois, se vocês se passarem no concurso para juiz, tem que pensar nessas coisas, não é? Se está claro nos autos, por que já não vai resolver o problema? Porque se ele tivesse recebido o valor, ele não ia pegar advogado no cível para poder entrar com ação. Então, são as aberrações que não podem acontecer, né? Não devem, né? Essa pena pecuniária. E aí ele pagou R$100, deduziu, vocês viram que está escrito aqui, né? Deduzido de eventual montante de condenação em reparação de dano civil, que foi o caso do meu parente. E deduziu, abateu os R$100. Ok? Parágrafo 2º também é prestação pecuniária. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, porque a parte pode falar assim, a parte condenada, eu não tenho dinheiro para pagar, eu posso fazer um trabalho comunitário, ou alguma coisa assim, às vezes orientado até por advogado, mesmo que seja dativo para o ato da defensoria pública, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar advogado. Se não tiver, ninguém pode ser condenado sem
advogado, né? É o princípio da ampla defesa, do contraditório, de paridade de armas, não arma de atirar, paridade de armas de acusação e defesa. Então, pode sim substituir R$ 100, Pedro. Não é uma vergonha, não é? Porque ele gastou com remédio, ele ficou sem trabalhar na época, ele precisava, ele ficou uns dias sem trabalhar, ele trabalhava por conta própria, ele deixou de ganhar dinheiro. Eu sei que depois ele teve que contratar o advogado e entrar no cívil para fazer isso. O que o juiz criminal poderia ter resolvido, né? Não resolve, mesmo que tivesse deferido 3 mil aqui na pagamento de pecúnia, porque vai direto para a vítima. Então, a vítima teria recebido, não precisaria contratar advogado, demorar um tempão. Vocês sabem que o fórum demora, está de freio de mão puxado, e aí ele ficou no prejuízo, né? Na realidade, ok? Então, é isso. A segunda modalidade que aparece aqui no artigo 43 é perda de bens e valores. Também não tinha, entrou depois. E ela está no 45, parágrafo 3º. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Veja, não vai para a vítima aqui. Perceberam? Não vai. Para quem vai? Vai para o Fundo Penitenciário Nacional, né? E seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. O que ele está querendo dizer aqui? Ou o valor, né? Ou do provento, quer dizer, o que é provento? Provento é, por exemplo, né? A pessoa vende o carro, que é o produto do furto, o que é subtrair o carro? É produto. E vende e pega dinheiro. O dinheiro é provento ou proveito do crime. É o que se obteve com a prática delitiva. Isso aqui acontece muito, muito, e vai para o Fundo Penitenciário Nacional, que depois... Isso é uma outra coisa que os estados reclamam muito, porque junta todo um bolo lá para o Fundo Penitenciário Nacional, e quem fica com o preso, administrando a execução, tudo isso, são os estados, né? Então, eles acham que é errado, devia ir para o país de origem, onde houve a prática delitiva, né? E aí a gente está falando de muita coisa, está falando de caminhão que conduz droga, não é? Olha, o caminhão que conduz a droga, isso pode ser aplicado, porque não tem violência nem grave ameaça. Se for um tráfico de entorpecente primário, bons antecedentes, pegou 3 anos e pouco, o carro que estava conduzindo, que estava levando a droga, não conduzindo, né? Porque o carro não conduz, alguém estava conduzindo, mas o carro onde estava sendo levada a droga, o caminhão, não é? Pode ser vendido, uma aeronave pode ser vendida para ir essa grana num leilão para o Fundo Penitenciário Nacional. Vira e mexe tem leilões sobre isso. A gente via muito vê muito, barcos, navios, jet ski, ali quando a gente vai pela Imigrantes ali para a praia, e teve do Abadia, que foi um traficante era um traficante de peso aqui, e ele foi pego, não é? E ele acabou fazendo uma delatio criminis, uma delação premiada, e aí eles acabaram, os bens dele acabou indo para leilão, alguns bens, e ele fazia essas compras para venda ali nas lojas, de navios, de barcos, etc., para lavar dinheiro, né? Então, é isso que está aqui. Isso acontece muito, hein, gente? Outra, né? O item 3, 43.3, foi vetado. O regime domiciliar
hoje em prática, muito na moda, agora na época de Covid, tem muita gente sendo colocada, porque já tem idade, em regime domiciliar, com tornozeleira, sem tornozeleira. Item 4, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, é o artigo 46. A prestação de serviços à comunidade, além do código, gente, ou a entidade pública, é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. A prestação de serviço à comunidade ou entidade pública consiste na atribuição de tarefa gratuita ao condenado. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dar-se a entidades assistenciais, hospitais, escola, orfanato e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. As tarefas que se refere ao parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumprida à razão de 1 hora de tarefa por dia. Ou junta tudo e cumprir 5 horas, ao invés de cumprir 1 hora de segunda a sexta, o juiz pode determinar que ou sábado, ou cumprirá de uma hora por cada dia da semana, ou no sábado às 5 horas seguidas, o que muitos dos condenados preferem, porque assim, na semana, vão tocar o barco deles, né? Então, isso tem acontecido muito. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Isso é, se ele cumprir adequadamente, tudo, o juiz pode, dependendo do caso, até reduzir um pouco esse tempo, tá? De trabalhos comunitários. Artigo 43, 5º. Interdição temporária de direito. É o artigo 47 do Código. Também, as penas de interdição temporária de direito são: inciso 1º, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Vocês lembram que o Collor, que foi muito, vocês não lembram, são novinhos, foi presidente da República, ele teve suspensa, né, a atividade dele por 8 anos, parece, mas ele conseguiu reverter isso no tribunal depois, de mandato eletivo. Ele era presidente do nosso país. Outra pergunta que vocês poderiam fazer é: qual é a diferença entre exercício de proibição de cargo, qual a diferença entre cargo, função ou atividade pública? O cargo é estatutário, eu ocupo o cargo, não é? Então, o servidor público ocupa cargo, ele não é regido pela CLT, ele tem um estatuto próprio do servidor público, não tem fundo de garantia, não tem uma série de coisas que tem na CLT, e tem outras que não tem na CLT, por exemplo, né, cada 5 anos ganhar quinquênio, 20 anos ter um valor a mais no salário, não muito, também a sexta parte, um pouquinho a mais no salário, mas não tem fundo de garantia, por exemplo, porque ocupa cargo. Antes do cargo, o cargo tem que existir primeiro para depois preenchê-lo. Aí, quando a pessoa desse cargo se aposentar ou falecer, é que pode contratar outro servidor, né? Então, agora vão fazer uma reforma administrativa e é capaz de mudar muita coisa aí que nós vamos acompanhar. Isso é cargo. E função? Função pública é regida pela CLT. Por exemplo, o metrô. O metrô é metade do Estado e metade particular, privado, né? Os funcionários que trabalham lá, eles são regidos pela CLT, mas eles ocupam função pública, por conta de ter esse mix, essa mistureba, né? Então, é função pública, sim, mas são regidos pela CLT, ok? Qualquer profissão
né? Ou melhor, qualquer função pública. Pro, e atividade pública? Atividade pública é munus público, normalmente de forma graciosa, gratuita. Por exemplo, jurado do júri. Seu. Agora estão me ouvindo? Ainda bem que você falou, Ana Beatriz, eu não tinha percebido. Eu não sei, às vezes acho que eu bato em algum botão. Vocês estão me ouvindo agora, Ana Beatriz? O pessoal? Ok. Robson, que bom. João, que bom. Tá bom, Sônia, ok. Então, obrigada, gente. Então, o Tribunal do Júri é munus público, foi rápido, Eu não sei por que aconteceu isso, eu não sei se eu cliquei alguma coisa aqui a mais. Então, é gratuito, munus público, é considerado funcionário público enquanto estiver no Tribunal do Júri. Isso significa que, se praticar crime e violar lá o sigilo, responde com pena a mais, porque funcionário público, se praticar crime, tem uma causa de aumento de pena. Então, vejam a responsabilidade. E é transitório, é uma atividade pública, um munus público gratuito, não é? Também na época das eleições, o mesário, aquele pessoal que trabalha nas eleições, naquele momento eles são considerados funcionários públicos. Respondem com pena aumentada se praticarem falcatruas, sumirem com alguma urna, alguma coisa. E é gracioso, gratuito, né? Mas ainda pega a pena a mais, né? É isso que aparece aqui, bem como o mandato eletivo. 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam da habilitação especial de licença ou autorização do poder público, não é? Isso acontece até com advogado, de ficar suspenso por um período, por alguma coisa que foi algum procedimento apuratório na ordem dos advogados, não é? E eu, por exemplo, acho que aquele desembargador que picou lá, aquela multa, deveria ter proibido por um tempo o exercício da profissão e não ganhar, doer no bolso, porque ia doer aquele valor que ele picou, maltratou o servidor, a pessoa que estava aplicando a multa ali, porque, né, ele também não deveria sofrer nos bolsos, deveria. Item 3, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Essa é muito aplicada também, porque as pessoas ficam fazendo cavalo de pau, andando de forma imprudente no trânsito e acabam ferindo alguém, não é? Aí o juiz levemente ou não fere, mas entra numa direção perigosa prevista na legislação especial, que é da legislação de trânsito, o juiz pode aplicar, e tem aplicado muito essa penalidade. Proibição de frequentar determinados lugares. Também, né? Olha, você não pode comparecer mais naquela área, em tal local. Tem sido muito aplicada. E essa é bem nova, a última, a quinta. Olha, entrou em 2011. Não é tão nova assim, vocês vão falar, não é nova, mas não é? Estádio de futebol. É isso mesmo, Richard, isso mesmo. Só aquelas confusões sem violência, porque não pode aplicar pena restritiva de direito se tiver violência mesmo. Mas sabe
aqueles desentendimentos, aqueles entreveros de estádio de futebol, aí dá para aplicar a pena restritiva de direito de proibição de frequentar determinados lugares. E esse último, então, 2011, não é tão novo, mas se a gente está falando de um código de 40, é novo. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. Alguma coisa que saiu errada ali, não é? Que foi anotado na ata do concurso com o candidato. Eu lembro que eu levei muito tempo, e até levo de vez em quando, agora com essa pandemia não dá para levar mais nada, prova de concurso para a FIG no domingo, né? E eu estava fiscalizando, estava na equipe de fiscalização de uma prova para delegado, e veio o aviso de uma moça do lado, dizendo que um outro moço que estava lá, fazendo prova, estava com gabarito das questões. E eu participo da banca para elaborar questões de penal, mas desse concurso eu não participei, eu estava fiscalizando a sala. Sempre há uma alternância, né, para não ser sempre os mesmos professores da academia, porque é uma grande responsabilidade, sem dúvida nenhuma, ainda mais com esses pontos eletrônicos hoje, essas coisas todas, e a gente acaba até fugindo disso. Então, há uma alternância para participar da banca diretamente. E eu estava fiscalizando e veio essa colocação. Aí eu levei a moça para a sala, o ponto lá onde nós estávamos trabalhando, a equipe, né? Tirei ela junto com a moça que estava dizendo, o moço que estava dizendo que ela estava com o gabarito. Aí eu falei para ela que deu papel e ela entregou, e ela falou que tinha comprado e pago R$5.000, não sei aonde. Aí eu entrei em contato com a banca oficial, que é a banca que elaborou, que nem sempre é a mesma, a alternância. E a banca falou para mim, Miriam, dita algumas questões aí aleatoriamente, pega e dita, né? Que está aí no gabarito, resposta. Aí eu ditei, estava errado, era falcatrua, era estelionato que tinham aplicado em cima dela. Mas aí que tá, por isso que a gente fala que no estelionato, sabe aquele comportamento da vítima que a gente falou no artigo 59? Que no estelionato, a pessoa sempre que está do outro lado também visou lucro fácil ou algum outro tipo de vantagem. Ela acreditou naquilo e o estelionatário aplicou em cima dela, né? E aí eu coloquei na ata, né? Peguei o papel, né? Coloquei na ata, ela não fez mais a prova, porque eles entenderam dessa forma, né? Se ela faz sem gabarito, né? Mas diante de tudo isso que aconteceu, ela já ficou com a idoneidade dela comprometida, né? Porque como é que você... E ela confessou isso, ela falou na presença de testemunho. Como é que vai prestar um concurso para delegado diante disso, né? Então, isso tudo constou da ata, aquele senhor a pessoa que apontou isso voltou a fazer prova, e aí depois disso foi para uma parte apuratória, encaminhamento para apuração, né? Mas olha que aparece aqui no inciso 5º, né? Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público, né? E é bem recente, outro tipo, né? E a última é limitação aqui, que aparece aqui, de fim de semana, artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Na realidade, eu não tenho visto aplicação disso, mas eu tenho visto aplicação de curso no Detran, por exemplo, que se a pessoa faz uma direção perigosa ou lesionou alguém de forma culposa, o juiz pode aplicar a pena restritiva, mas estava dirigindo em alta velocidade, mandar fazer curso no Detran. Isso eu tenho visto bastante. Doutora Ossana, boa noite, doutora. Tudo bem, doutora? Doutora, vamos cumprimentá-la. Tudo bem, doutora? Vou pôr boa noite aqui. Tudo bem. Olha, professora, tudo bem, e você?
Tudo bem, graças a Deus. Estamos firmes e fortes aqui, viu? Estou vendo, estou acompanhando. Unidos, viu? Todo mundo. Essa classe é muito boa, aproveito para elogiar, né? Eles são. Olha, o pessoal está cumprimentando a senhora, eles são muito dedicados, né? Aí, estão todos cumprimentando. É uma grande honra tê-la aí com a gente, né? Mário Lúcio. Né? E estamos caminhando bem aí no conteúdo do programa, viu? Feliz, Bom, professor. Tudo de parabéns. bom, viu? Obrigada, Beijão. obrigada. Tchau. Um abraço, obrigada. Outro, tchau. Olha que honra, né? Ter a doutora Ossana aí, né? Nos cumprimentando, né? Então, é a última que aparece aqui. Eu já vi cursinhos no Detran, né? Já vi também a pessoa está fazendo tratamento com psicólogas, inclusive lá na academia de polícia, a gente tem uma equipe de psicóloga que dá apoio para os juízes, né? No caso de crime culposo, de alguma situação culposa, às vezes a pessoa precisa de apoio, né? E eles têm feito alguns cursos, o que eu acho muito bom no caso, né? Aí eu acho muito bom também. Bom, deixa eu ver o que mais. É o que está escrito aqui, que a gente leu no parágrafo 48. Olha, parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Ok? Essa é a pena restritiva de direito. E, por último, a pena de multa. A gente vai fazer só um comentário breve, depois a gente vai trabalhar mais na semana que vem a pena de multa, né? Que é a última das penas, né? Que a gente está vendo, né? Que aí a semana que vem, eu achei que daria tempo até de formular as questões que eu coloquei aqui, mas não deu. Não tem problema, semana que vem a gente fala melhor sobre isso. Só quero dizer que não podemos confundir a pena de multa com a pena pecuniária. Vocês viram que aqui no parágrafo 43 tem pena pecuniária. Nós não tem nada a ver. A prestação pecuniária, ela vai para a vítima, e a pena de multa vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Veja o artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada e calculada em dias multa, será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Mas a semana que vem eu vou explicar isso com mais detalhes. Eu quero saber se tem alguma dúvida. Antes de eu encerrar, eu quero saber quais são as dúvidas. Eu não estou com lista de presença, mas para a semana que vem, nós vamos trabalhar ver se a gente já pega uma lista de presença, né? Porque é bom, mas eu estou vendo, olha, o coro tá bom, né? Vocês se dediquem mesmo. Deixa eu ver aqui, ó.